A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 344 do nosso podcast. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 23, segunda carta aos Coríntios, capítulos 12 e 13, e Provérbios, capítulo 29, versículos de 8 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Com um olhar fixo no sinédrio, Paulo assim falou: Irmãos, até hoje eu me comportei diante de Deus em perfeita boa consciência. O sumo sacerdote Ananias, porém, ordenou aos que estavam perto que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus vai ferir-te, parede caiada. Tu sentas para julgar-me segundo a lei, e violando a lei, ordenas que me batam? Os que estavam ao seu lado lhe disseram: Estás insultando o sumo sacerdote de Deus. Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que este é o sumo sacerdote. De fato está escrito: Não amaldiçoarás o chefe do teu povo. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e outra fariseus, Paulo exclamou perante o sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo nem espírito, enquanto os fariseus sustentam todas essas coisas. Houve então uma enorme gritaria. Alguns escribas do grupo dos fariseus se puseram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem para tirá-lo do meio deles e devolvê-lo à fortaleza.
No dia seguinte, o Senhor apresentou-se a Paulo e disse-lhe: Tem confiança. Assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas minha testemunha também em Roma. No dia seguinte, os judeus armaram uma conspiração e se comprometeram, sob juramento, a não comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os participantes da conjuração. Foram então até os sumos sacerdotes e os anciãos, dizendo: Acabamos de nos comprometer sob solene juramento a não comer nada enquanto não matarmos Paulo. Da vossa parte, então, com o acordo do Sinédrio, mandai dizer ao comandante que o faça comparecer à vossa presença, sob pretexto de examinardes mais minuciosamente o seu caso. Quanto a nós, estamos prontos para matá-lo antes que chegue aqui. Entretanto, o filho da irmã de Paulo soube da trama, foi à fortaleza, entrou e preveniu Paulo. Este chamou um dos centuriões e disse: Leva este rapaz ao comandante, pois ele tem uma comunicação importante. O centurião conduziu-o ao comandante e disse a este: O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que te trouxesse este rapaz, que tem algo a dizer. Tomando o rapaz pela mão, o comandante o levou à parte e perguntou-lhe: O que tens para me comunicar? Ele respondeu: Os judeus combinaram pedir que faças Paulo descer amanhã ao Sinédrio, sob o pretexto de examinarem mais minuciosamente o seu caso. Não acredites neles. Mais de 40 homens estão de emboscada. Eles se comprometeram, sob juramento, a não comer nem beber, enquanto não matarem Paulo. Agora estão de prontidão e aguardam o teu consentimento. O comandante despediu o rapaz, recomendando: Não digas a ninguém que me trouxeste essas informações. Ele chamou então 2 centuriões e ordenou: Ponde em prontidão, desde a 3ª hora da noite, 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. E que preparem também cavalos para Paulo montar, e o levem são e salvo ao governador Félix. O comandante escreveu também a seguinte carta: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem caiu em poder dos judeus e estava para ser morto por eles. Então cheguei com a tropa e o arranquei das mãos deles, porque fiquei sabendo que era cidadão romano. Querendo averiguar o motivo por que o acusavam, mandei levá-lo ao sinédrio deles. Verifiquei que ele estava sendo incriminado por questões referentes à lei que os rege, não havendo nenhum crime que justificasse morte ou prisão. Informado de que existia por parte dos judeus um complô contra este homem, resolvi imediatamente enviá-lo a ti. Comuniquei aos acusadores que devem expor na tua presença o que eles têm contra este homem. Conforme lhes fora ordenado, os soldados tomaram Paulo e o levaram de noite até a Antipátrida. No dia seguinte, os soldados voltaram à fortaleza e deixaram os cavaleiros seguirem viagem com Paulo. Chegando a Cesareia, os cavaleiros entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram Paulo. Depois de ler a carta, o governador quis saber qual era sua província de origem. Informado de que ele era de Cilícia, disse-lhe: Quando os teus acusadores chegarem, eu te ouvirei. E mandou que Paulo ficasse preso no palácio de Herodes. Segundo Coríntios, capítulo 12. Será preciso gloriar-se?
Na verdade, não convém. No entanto, passarei a falar das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se com o corpo ou sem o corpo, não sei, Deus sabe. Sei que esse homem, se com o corpo ou sem o corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que homem nenhum é capaz de falar. Quanto a esse homem, eu me gloriarei, mas quanto a mim mesmo, não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse gloriar-me, não seria insensato, pois só estaria dizendo a verdade, mas evito gloriar-me, para que ninguém faça de mim uma ideia superior àquilo que vê em mim ou ouve de mim. E para que, pela grandeza das revelações, eu não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me torne orgulhoso. A esse respeito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. O Senhor, porém, me disse: Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias, por causa de Cristo. Com efeito, quando sou fraco, então sou forte. Tornei-me um insensato. Vós me obrigastes, pois vós é que deveríeis recomendar-me, já que em nada fui inferior aos superapóstolos, embora eu não seja nada. No meio de vós realizaram-se os sinais distintivos do verdadeiro apóstolo. Constância a toda prova, milagres e prodígios e manifestações de poder. Com efeito, em que ficasses inferiores às demais igrejas, a não ser no fato de eu, pessoalmente, não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Estou pronto para ir visitar-vos uma 3ª vez, e não vos serei pesado. De fato, não busco os vossos bens, busco somente a vós. Aliás, não são os filhos que devem ajuntar bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Quanto a mim, de muito boa vontade gastarei o que for preciso, e me gastarei inteiramente por vós. Será que, amando-vos mais, sou por isso menos amado? Pois seja assim. Eu não fui pesado para vós, mas por ser hábil vos apanhei com destreza. Acaso vos explorei por algum daqueles que vos enviei? Insisti com Tito para que fosse visitar-vos, e com ele enviei o irmão que bem conheceis. Acaso Tito vos explorou? Não procedemos no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pegadas? Há muito tempo pensais que procuramos defender-nos diante de vós. Falamos diante de Deus em Cristo, e tudo, caríssimos, para a vossa edificação. Pois receio que, quando aí chegar, não vos encontre tais como vos desejo encontrar, e que eu me apresente a vós numa forma que vós não desejais. Receio que haja entre vós contendas, ciúmes, iras, disputas, maledicências, murmurações, insolências, desordens. Receio ainda que na minha próxima visita o meu Deus me humilhe a vosso respeito e eu tenha de chorar por causa de muitos que pecaram e ainda não se arrependeram da imundície, da libertinagem e da devassidão que cometeram. Capítulo 13. É a 3ª vez que vou visitar-vos. Toda a questão será resolvida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Já o disse, e como na minha 2ª visita, hoje, estando ausente, o repito àqueles que, há mais tempo,
caíram no pecado, e a todos os outros, se eu voltar, a ninguém pouparei, já que pedis uma prova de que Cristo fala em mim. Ele não é fraco a vosso respeito, mas pelo contrário, tem mostrado poder entre vós. Com efeito, ele foi crucificado em razão da fraqueza, mas está vivo pelo poder de Deus. Nós também somos fracos nele, mas pelo poder de Deus estaremos vivos com ele para vós. Examinai-vos bem, para ver se estais na fé. Submetei-vos à prova. Acaso não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? A menos que estejais reprovados. Quanto a nós, espero que reconhecereis que não estamos reprovados. Rogamos a Deus que não façais mal algum, não para aparecermos como aprovados, mas para que vós pratiqueis o bem, e nós sejamos como que reprovados. De fato, não podemos nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Alegramo-nos quando nós somos fracos e vós fortes. E é isto que pedimos em nossas orações, que vos torneis perfeitos. Por isso, escrevo estas coisas estando ausente, para que, uma vez presente, não precise agir com severidade, fazendo valer a autoridade que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Enfim, irmãos, alegrai-vos, procurai a perfeição, encorajai-vos, tende um mesmo pensar, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Provérbios 29, versículos de 8 a 11. Homens perniciosos agitam a cidade, os sábios, porém, afastam o furor. O sábio, se pleitear com o insensato em juízo, quer se zangue, quer sorria, não terá sossego. Os assassinos detestam quem é íntegro, mas os justos procuram conservar-lhe a vida. O insensato desafoga todo o seu ímpeto, enquanto o sábio o domina e o retém. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Ouvimos o capítulo 23 do livro dos Atos dos Apóstolos, onde Paulo enfrenta o Sinédrio e o sumo sacerdote, como fez o próprio Jesus. O Sinédrio é composto de saduceus e fariseus, e aqui Paulo se vale da rivalidade entre os dois grupos para provocar entre eles um conflito no tribunal. Os fariseus, que acreditam na ressurreição, tomam a defesa de Paulo. Novo tumulto, e o oficial torna a recolher Paulo mais uma vez no cárcere, onde o apóstolo tem outra visão. Jesus o reanima, apontando pela segunda vez que seu destino é mesmo a paixão em Roma, e garante para ele que não se trata agora de simples acidente de percurso que está acontecendo, mas o próprio caminho a ser percorrido por um missionário. A tensão em Jerusalém chega a seu ponto máximo. Existe uma conspiração para assassinar Paulo de qualquer jeito. Então, o oficial romano providencia a transferência do prisioneiro para a sede da administração romana em Cesareia. O episódio mostra que o cristão precisa cuidar-se tanto do fanatismo quanto da desinformação. Nos capítulos 12 e 13 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nós vamos ver os capítulos finais do livro. O apóstolo aqui faz uma alusão à sua mística experiência de visões e revelações. Refere-se possivelmente aos fatos ocorridos pelo ano 42, entre aspas, há 14 anos, na Síria ou na Cilícia. Essas manifestações foram constantes, como revela a queda no caminho de Damasco e outros fatos depois. Demonstram uma espécie de choque espiritual,
uma invasão do ressuscitado em sua vida pessoal, para transformar ele completamente. Seria o que normalmente se chama de êxtase. Com discrição, ele fala de si mesmo em terceira pessoa, como se tratasse de outra pessoa. Apresenta o conceito dos 3 céus em camadas superpostas. A sua experiência de Deus o levou ao terceiro céu, ou seja, até o nível da transcendência. Mais adiante, diante dos chamados superapóstolos, Paulo continua defendendo a sua opção, que é livre e gratuita pela evangelização. Ele faz porque quer. Repete sempre a mesma certeza, pois a pregação do evangelho não tem preço. Por sua origem e formação, o apóstolo poderia levar vida cômoda e tranquila, mas por amor ao evangelho, e talvez até com algum exagero, ele quis seguir a Cristo pobre. Aí na passagem dos capítulos, entre o 12 e o 13, aí nós vamos já caminhar para o final do livro, há um tom entusiasmado, até cheio de certo orgulho pela evangelização de Corinto, mas não esconde algumas notas de preocupação. Em seu temor, Paulo elenca 8 perigos que ameaçam a comunidade e propõe: qualquer discórdia seja decidida na presença de 2 ou 3 testemunhas. A visita de Paulo aos coríntios será uma prova. Ele esteve presente na fundação da comunidade e depois fez uma segunda visita quando foi insultado. Logo a seguir ele escreveu, mais uma vez mencionamos aqui, a Carta das Muitas Lágrimas. Agora promete uma terceira visita, como que para verificar a situação. Se houver problemas, terá de agir com firmeza. Caso tudo esteja bem, cai seu argumento e os adversários continuarão afirmando que Paulo é fraco. Mas ele prefere essa fraqueza, contanto que os coríntios sejam fortes e cheguem à maturidade. A saudação final é breve e não nomeia ninguém. A última frase aqui agora é uma fórmula trinitária mais clara no Novo Testamento, nascida provavelmente de alguma fórmula litúrgica, como é rezada também hoje no início da celebração eucarística. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!